Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso da nossa Bíblia, né? Que é o Salmos, né? Livro de Salmos, Salmos de Davi, falando das três verdades. E hoje a gente chegamos no capítulo 15 do livro de Salmos, que como tema é o homem de Deus, né? O Salmos de Davi falou do homem insensato, e no capítulo 14, no capítulo 15 está falando o homem, né, segundo o coração de Deus, né? O homem que procura, né, ser assim, fazer as coisas que Deus agrada. E nisso, né, que o Salmos de Davi fala, tem três verdades poderosas e maravilhosas aqui nesses Salmos. E nessa primeira verdade, que diz assim: Deus procura pessoas de caráter íntegro. E isso está registrado no livro de Salmos, capítulo 15, versículo 2, que diz assim: aquele que vive com integridade e pratica a justiça. Ou seja, gente, que a pessoa vive, né, na dependência do Senhor, vive na prática, vive, né, usufruindo, usando a sabedoria, usando o entendimento da pessoa que Deus deu. Procurar, né, fazer as coisas retas diante do Senhor. O Senhor sim, ele cuida, ele faz, né, com as palavras. Deus observa de maneira que, como nós não vemos, mas tratamos, né, também como a outras pessoas, cumprir com a palavra. Cumprir com a palavra e isso também viver cada dia a dia sendo o mais reto possível. Isso, né, Deus agrada. E um desses mais à frente, a gente vai lembrar do rei Ezequiel, né? Rei Ezequias, né, que ele andou reto perante ao Senhor. E com isso, ele destruiu, antes do seu reinado, assumiu o seu reinado, ele destruiu todos os ídolos, todas as circunstâncias, até mesmo nenhum rei e nenhum profeta não destruiu a serpente que Moisés fez. Ele destruiu porque o povo já estava colocando incenso, adorando a imagem da serpente que Moisés fez, e ele destruiu tudo. Por causa do quê? Amor a Deus. A segunda verdade, né, a segunda verdade deve estar no coração e também nos lábios. Olha o que o Salmo de Davi diz sobre isso no versículo 2 desse capítulo. Fala a verdade de coração. Ou seja, a gente falar palavras sinceras, palavras que não têm duplo sentido, palavras com honestidade, com retidão, com coerência, com amor ao próximo, né? E isso Deus agrada, porque você falando, né, com integridade, falando, cumprindo com a sua palavra, Deus agrada, né, que você, né, haja, né, faça como sim. E se eu te fazer uma pergunta também, se você estiver com dúvida, faz uma pergunta sim para Deus. Senhor Deus, Senhor Jesus, nesse requisito que está aparecendo, o Senhor faria? Aí se o Espírito Santo falar para você sim que não faça. Se o Espírito Santo falar para você assim, vai, pode ir, estou contigo, vai. E isso é uma sinceridade que está falando com o Espírito Santo e com Deus. Tá bom? Essa é uma segunda verdade, que Deus procura sim. As pessoas falam com o coração quebrantado, coração, né, sincero, coração puro. A terceira verdade é: quem anda nos caminhos de Deus permanece firmes. Isso está no versículo 5, né, deste Salmos capítulo 15. Diz assim: quem assim procede nunca será abalado. Ou seja, uma vida construída com princípios, com ordem, com preceitos, estatutos do nosso Deus, né? Já pode passar até os tempos difíceis, circunstâncias difíceis, mas você não vai mudar os seus princípios, porque os seus princípios vai de acordo com a palavra de Deus. Você não vai quebrar, você não vai agir como forma de outra circunstância, como o Senhor Deus quer. E Deus quer sim que os princípios de Deus reinem sobre você, reinem sobre mim,
reine sobre minha casa, sobre a minha família, que os princípios de Deus, sim, que agrada a Deus. E nos dias atrás, deu para me lembrar, né, que colocou os crentes, né, como uma latinha de conserva, ou seja, né, essa latinha de conserva, ou seja, conservadores. E isso, sim, isso tem que ser dos nossos dias, dos nossos cristãos, nossos irmãos, as pessoas, sejamos conservadores, apesar que eles estão blasfemando primeiramente contra Deus e contra os cristãos, mas seja sim um conservador que leva para o céu, que leva para o altar, que vai morar na Nova Jerusalém, que é o nosso Senhor, Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja sim, né, uma pessoa íntegra, uma pessoa sincera, uma pessoa que não muda os seus princípios. Tá? Essa é uma das três verdades que o Senhor procura pessoas fiéis, procura pessoas que pensam assim, andar nos caminhos de Deus, apesar que desvia para a direita, para a esquerda, mas sim pede perdão ao Senhor e segue nesse caminho, não abandona esse caminho, que é a trilha da salvação, que é a trilha que é o nosso Senhor Deus, Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso, gente, no Salmos 15 nos ensina o seguinte, que Deus honra aqueles que vivem com integridade, falam a verdade e permanecem firmes em seus caminhos. Que os caminhos da verdade, caminhos de retidão, caminhos da verdade, que a Bíblia relata tudo exclusivamente para quem? Para Cristo. Crê nesse Deus poderoso, crê nesse Deus maravilhoso que morreu por mim e por você, né? Para você andar nos caminhos dele. Esse nome tem nome, chama Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Crê nisso no nome poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus.